Porque se você acha que aquela sua prioridade é o seu operacional e você não confia em ninguém para ser operacional, o dono de escritório contábil, que ele pensa que só o operacional que é importante, ele está fadado a terminar, a quebrar lá na frente. Com essas mudanças todas tecnológicas, mudança de mindset do consumidor, esse boom de empresas tecnológicas, né, indo para cima da contabilidade. Então, o que acontece? Ele tem que estabelecer prioridades. Ele vai ter que confiar alguém, ou para gerir a empresa dele, ou para ficar no operacional da empresa dele. Os dois ele não vai conseguindo. Eu junto a minha equipe, os cabeças dos setores, com o meu cliente para explicar como que ele tem que mandar documento, como ele vai se relacionar, o que ele vai pedir, para quem, para que cada setor faz, porque tem muito, como a gente começou a nossa conversa, muitos dos empresários que eles nem sabem, né, para que é a empresa, ele não sabe qual é o tributo que ele vai pagar, ele não sabe como é que é o funcionário dele, não sabe como é que ele compra, não sabe como é que ele controla, ele mistura as contas pessoais com as contas, não sei se em Portugal acontece isso. É claro, de maneira muito forte. Mistura pessoa física com pessoa jurídica, aí não sabe se está dando dinheiro à empresa, não sabe se ele está tirando bom dinheiro, é dizer, uma confusão só. Então, nesse aspecto, ele tem que fazer isso, porque senão ele não consegue gerir a empresa dele toda, não consegue. Roberto, deixa-me só fazer aqui um comentário muito importante, okay? Primeiro dizendo à Cláudia, isto acontece igualzinho em Portugal, igualzinho, essa mistura e tudo isso, e acrescentar uma sexta dimensão que o Roberto estava a dizer, empresa de tecnologia e por aí diante, diria que também eu estou muito surpreso, muito pela positiva, com todos os alinhamentos de gestão empresarial, que eu acho sensacionais. E esse também, provavelmente, é um dos fatores do grande sucesso da Cláudia. Num determinado ponto, eu gostaria que ficasse bem focado para quem também nos ouve, que é a Cláudia libertou-se das questões operacionais com base em processos e tecnologia para poder estar junto aos seus clientes, prestando consultoria e estratégia. Okay? É assim que a coisa deve ser lida. E inclusive, apoiando pessoas que ou não querem ver determinadas situações, ou não se sentem à vontade de ver mapas, inclusive de cash flow, demonstrações de resultados e por aí adiante, e a Cláudia estará lá junto a essas pessoas a dizer, olha, eu dou uma mão e vamos ajudar para que a tua empresa não tenha problemas. Olá pessoal, contabilistas do Brasil e de Portugal, é uma honra, uma alegria, uma satisfação tê-los aqui conosco nesse programa de intercâmbio entre profissionais da contabilidade de ambos os países. Conosco hoje temos a honra, o prazer e a alegria de ter a Cláudia Lolita e João Assunção. Cláudia Lolita é empresária da contabilidade no Brasil, João Assunção é diretor na Latorrete Consulting em Portugal. E o tema hoje não poderia ser mais empolgante, emocionante, é a relação entre o contabilista, entre o profissional da contabilidade e o empresário ou seus clientes. Então, queria começar já agradecendo aí a Simone, que está lá do Brasil nos assistindo, e dizer que esse programa ficará gravado aqui para todos assistirem num segundo momento, né? Quem não pode assistir agora pode visualizar o vídeo no canal do YouTube do BizDocs. Já aproveite, faça a sua inscrição aí, clique no sininho para ter o lembrete das lives. E na próxima semana o tema será automação de processos utilizando RPA, Robotic Process Automation, os famosos bots ou robôs, né? João, quer dar sua palavra de abertura antes de conversarmos com a Cláudia? Posso dar umas palavrinhas, ok? Antes de mais, obrigado pela presença da Cláudia. É um gosto contar com pessoas ilustres, okay, nestas palestras. Okay? Eu, acima de tudo, estarei cá muito para aprender, okay? E fazer algumas perguntas difíceis para que possamos ter uma excelente conversa, okay?
de como tem sido este caminho da Cláudia e que dicas é que nos pode aqui compartilhar. Muito bem, Claudinha Lolita. A Cláudia que me acompanha, virou amiga já há bastante tempo, viajamos para Orlando algumas vezes, e lá no curso que a gente realiza lá nos bastidores da Disney, e ela tem um escritório de contabilidade no Brasil. Cláudia, boa tarde em primeiro lugar, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. E como foi a história do seu escritório? Como que você tomou a iniciativa de iniciar um empreendimento na área da contabilidade? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, João. Boa tarde, quem está assistindo a gente. Muito obrigada pelo convite. Eu fico sempre lisonjeada de poder falar para os nossos amigos contadores, e mais ainda, né, de falar para os nossos amigos contadores brasileiros e contadores portugueses. É uma grata satisfação. As mulheres, elas estão crescendo muito no Brasil, eu não sei como está lá em Portugal, mas as mulheres têm se destacado no mercado contábil há algum tempo, né? Mas por incrível que pareça, eu caí de paraquedas. Eu queria ser estilista, vocês acreditam nisso? Meu sonho era ser estilista. Só que eu morava numa cidade muito pequena, e meu pai falou comigo, olha, se você estudar, for boa no que você faz, nós vamos mudar para uma cidade maior, que eu morava numa cidade de 40 mil habitantes, fui morar numa de 170 mil habitantes, que é Teresópolis. E lá, quando eu cheguei, só existiam 4 faculdades: administração, ciências contábeis, medicina e enfermagem. Eu não podia nem ver sangue, queria ser estilista. Não sabia o que administração eu ia ser. Caí de paraquedas e fui estudar o quê? Ciências contábeis. Mas, por incrível que pareça, eu me apaixonei por essa profissão. É uma profissão muito bonita, é uma profissão que você estuda o patrimônio das empresas, você é como se você fosse o médico das empresas, e é muito interessante a gente poder participar da vida do empreendedorismo. Isso me encantou, e eu passei a trabalhar como contadora em empresas. Só que eu fui trabalhar numa cooperativa de crédito, e essa cooperativa de crédito, com 6 meses, foi liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil. E com isso, eu fui convidada pelo liquidante, que era um funcionário do Banco Central, que é o Bacen no Brasil, né? E para ser a contadora da massa falida, e fui trabalhando com ele, e ele acreditou no meu potencial, viu que eu achava que eu podia ter uma boa carreira. Ele me fez uma proposta, quis que eu abrisse um escritório, ele ia me manter a cooperativa de crédito durante 6 meses como cliente, e para que eu começasse, para que ele pudesse fechar e liquidar realmente a cooperativa. E assim eu fui. Ele me manteve 6 meses, eu com 2 clientes. Um condomínio que eu administrava antes de eu entrar na cooperativa, que foi uma história interessante também, mas não nessa oportunidade, e comecei a trabalhar nisso. Só que, como eu vi, sou mulher querendo ser estilista, é lógico que eu queria ser alguma coisa de diferente, né? O que eu podia ser de diferente no mercado contábil, onde a maioria era de homens? Primeiro que eu era solteira, tinha uma filha pequena, e com isso é uma grande dificuldade. Você perguntou aí qual seria uma das grandes dificuldades. Eu vejo que você ser mulher no início de carreira, numa profissão onde tem eminentemente homens, é difícil, né? Então eu comecei com uma técnica que eu era amiga das mulheres dos meus clientes. Na maioria das vezes eu era amiga. Assim eu não tinha problema nenhum e conseguia fazer a minha captação e conseguir com meus clientes. Assim foi formando a CLAC Contabilidade, que é Cláudia Lolita Assessoria Contábil, há 24 anos no mercado. Muito bem. João, algum dos termos que a Cláudia falou aí é diferente em Portugal? Você entende massa falida, liquidante, isso tudo? Sim. Algumas pessoas podem ser um bocadinho diferentes. Roberto, deixa-me perguntar aqui uma coisa à Cláudia, até que ela esteve quase para ser enfermeira, ok? Ela há pouco referiu aqui 2 coisas muito interessantes, que eu gostaria de que ela nos falasse um pouco mais. Ela, a questão aqui do médico das empresas, usando a expressão que ela usou, o que é mais interessante? É tratar das doenças ou prevenir as doenças da empresa? Olha só, eu não sei como está a economia atualmente em Portugal, assim, frente a frente. Agora, é lógico que a gente prevenir doenças é muito melhor. Só que não é o que acontece na realidade, né? Com essa pandemia, por exemplo, no Brasil, que a gente veio, como veio uma crise mundial, a gente pôde constatar, porque eu não trabalho para MEI, eu não sei se aí tem essa figura, MEI. MEI é aquele microempreendedor sozinho, o cara que é um fundo de quintal. Mas que tem CNPJ, que é a inscrição de pessoa jurídica. Eu não trabalho para MEI, eu tenho pouquíssimos clientes de MEI. Mas eu trabalho para pequenos e médios empresários, não para grandes. Mas nesse aspecto, nesses pequenos e principalmente nos microempresários, a maioria tem fluxo de caixa negativo.
O que é isso? Ele acaba trabalhando com empréstimos, não pagando tributos, não trabalha com a sua própria receita da empresa. Então, a gente acaba sendo um médico que cuida das doenças. Cláudia, eu tenho uma pergunta que eu ando a estudar esse tema há algum tempo e tenho umas teorias. Okay? Portanto, aqui o pequeno empresário, vamos assim dizer, quando é uma pessoa em nome individual, nós dizemos que é empresário em nome individual, okay? Mas depois também temos as pequenas empresas. E há aqui uma coisa que é uma teoria minha, okay? E é por isso que depois vêm variedíssimos problemas que são diferentes, que é a maioria dos pequenos empresários, okay? Ou não entende, okay, digamos, tanto as avaliações financeiras e contabilísticas da empresa, ou não tem muito interesse. E, portanto, aí advêm muitos problemas. É o mesmo caso também, sente que aí na contabilidade tem que ser aqui um consultor, uma ajuda concreta, estratégica a esses empresários? Entendi bem que era mais ou menos isso que faz também? Sim, é porque o que acontece? Aqui no Brasil, eu vou falar de pequenos empresários micros, tá? Os micros, eles são assim. Ele trabalhava numa empresa, aí ele pediu a demissão, pegou o fundo de garantia dele e quer ser o seu próprio patrão. Ou então, ele tem um dinheirinho guardado e ele vai e fala assim, o João ali abriu uma farmácia tá dando dinheiro, né? Olha, o João já trocou de carro. Aí ele vai lá e abre uma farmácia. E ele nunca trabalhou com farmácia, ele nem farmacêutico é. Então, eu concordo com você nesse aspecto, que não é que não tenha interesse, eu acho que não tem um comprometimento, né? Porque uma empresa, é como se fosse o seu filho. Você tem obrigações, você tem deveres com a sua empresa. E ela tem deveres com o governo. E todo nesse sistema, e ainda mais o consumidor cada dia ficando mais exigente com os produtos e serviços, você precisa ter uma profissionalização, você precisa se especializar, você precisa prestar o serviço de forma diferente. Isso o cara acaba aprendendo assim no meio da briga, né? Ele aprende para sobreviver, para manter a perpetuidade da empresa dele, ou ele morre com um grande número de empresas que quebram no Brasil. Para quem está nos assistindo aí em Portugal, o Fundo de Garantia é uma indenização, né, vamos dizer assim, que os trabalhadores recebem quando são dispensados das empresas, né, demitidos. É um dinheiro, né, que o patrão coloca numa conta do governo para o funcionário, em nome do funcionário, mensalmente, que corresponde a 8% da remuneração bruta dele, e que quando ele é demitido, ele resgata esse valor com uma multa rescisória de 40%, no qual o empregador é obrigado a recolher desse valor que ele tem depositado. Entenderam? Sim. Ô, Cláudia, nesse começo do escritório, como é que você já falou que a sua principal dificuldade foi conviver nesse mundo que na época era muito mais masculino do que feminino, né? Hoje em dia a gente percebe que mudou muito essa realidade. Sim, bastante. Bastante, né? Ontem mesmo eu conversei com um escritório que tem 31 funcionários, 30 mulheres. Né? E o dono é homem ou é mulher? Os donos só são um casal, né? Então o único funcionário é o sócio, que é um dos fundadores, né? Roberto, eu imagino a resposta que esse sócio dá à mulher. Ele tem sempre a última palavra. Cá em Portugal dizemos que é sim, querida. Exatamente. Mas mais recentemente, quais têm sido os desafios agora mais recentes que você tem enfrentado, principalmente na questão de captação de clientes, na questão de fidelização de clientes, no relacionamento com esses clientes? Olha só, Roberto, desde o início da minha empresa, eu sempre acreditei que o relacionamento pessoal, o relacionamento físico, o relacionamento de olho no olho é muito importante no escritório contábil. Eu, por exemplo, não gosto das empresas de escalonamento, essas empresas são totalmente digitais, né, que são totalmente online. Eu não gosto desse tipo de modelo de negócios. Por quê? Porque todos os meus clientes, hoje eu tenho 2 empresas contábeis, né, que ela tem em torno de 210 clientes, as 2 juntas. E todos os meus 210 clientes eu conheço, todos. Por quê? É importante que a gente conheça quem está do lado de lá, qual é o tipo de vida que essa pessoa tem, quais são as aspirações, por que ele montou aquele negócio, quais são as dificuldades que ele tem. Na pandemia, isso foi assim, um desafio. Por quê? Porque eu tenho microclientes, não tenho MEI, mas tenho microclientes, e desses clientes, a maioria não sabe mexer em computador, a maioria não tem chamada em telechamada, ele sabe mexer no Zap lá muito mal, ele não sabe fazer um evento que a gente está fazendo. Então, eu tinha clientes que não aceitavam de jeito nenhum da gente se reunir via telechamada. Hoje em dia, eles já aceitam.
Então, isso foi um desafio e, ao mesmo tempo, foi assim, um grande conquista que a gente teve, foi de justamente manter esse relacionamento, apesar da dificuldade do isolamento social. Cláudia, deixa-me só fazer uma pergunta relativamente. É mais uma teoria que eu ando e eu vou aproveitar para tirar essas dúvidas. Eu tenho uma palavra muito forte, okay, que eu, na minha ótica, resumo um bocadinho isso em termos do sentimento que eu tenho cá em Portugal. Okay? E só para explicar, cá em Portugal, os gabinetes de contabilidade são empresas que muitas vezes estão a tratar da contabilidade das empresas, da contabilidade pessoal e inclusive dos sócios, têm passwords de acesso a bancos e outras coisas mais. Eu considero, ok? E eu queria que a Cláudia também me comentasse isso, considero que, acima de tudo, os gabinetes de contabilidade, e isso é sustentado por aquilo que disse, têm que ser empresas e têm que ser pessoas de confiança. Portanto, para mim a palavra certa é confiança. Acha que é isto ou é uma coisa diferente? Eu não sei se eu entendi bem, né? Porque você falou um pouco rápido algumas palavras, mas vamos lá. Mas vamos lá. Você acha que o grande sentimento entre o profissional e entre o cliente é a confiança, é isso? Isso. Sim, concordo. Tem pesquisas, inclusive aqui no Brasil, no Sebrae, que mostra que cerca de 80% dos clientes, principalmente os pequenos e os médios, eles estão com o escritório de contabilidade devido à confiança no empresário. Muito bom. Muito bom. E como que você consegue... Você falou que tem 2 empresas de contabilidade, 2 escritórios de contabilidade. Isso foi feito por quê? Porque são públicos diferentes? Não, você lembra que eu falei que eu morei numa cidade muito pequena e depois vim para Teresópolis? Foi nessa cidade pequena. Eu vi a necessidade porque eu morei lá durante 6 anos, né? E meu marido, ele tinha um consultório médico lá, então eu tinha muito conhecimento ainda. Então foi uma oportunidade de montar uma filial nessa cidade, que é a 33 quilômetros daqui. Entendi. Então são filiais, né? De 210 clientes. Isso não é muito comum em Portugal, não, né, João? Porque escritórios... Na verdade, a Cláudia é um escritório de médio porte no Brasil, mas, assim, em Portugal, um escritório com 210 clientes já é grande, né? E é raro ter, inclusivamente, extensões entre cidades. Okay? Vai acontecendo, mas é raro. Não sou a pessoa certa para agora ver a história dos gabinetes de contabilidade, mas eu diria que nós temos aqui, eu diria, dois tipos de gabinetes, que é aqueles muito grandes e os pequenos. Okay? Falta-nos aí uma panóplia, um conjunto de intermédio, okay? Até porque o Brasil é muito maior que Portugal. Não é? Estamos a comparar uma diferença provavelmente de 1 para 20, okay? Nestas questões. Além do mais, as coisas fiscais e financeiras no Brasil são mais complexas e, portanto, também é necessário outro tipo de músculo. Okay? Portanto, acho que podemos considerar que cá em Portugal estamos com o caminho mais facilitado para fazer algumas das coisas que vocês no Brasil já são obrigados há algum tempo. E, Cláudia, para se relacionar com seus clientes, você já usa algum tipo de tecnologia? Você considera a tecnologia algum fator importante hoje no relacionamento com o cliente? Ou isso ainda é secundário para você? Tá louco, como diz o outro, tá louco. Não vive mais sem tecnologia. A gente tem um sistema gerenciador de tarefas, na qual a gente manda todos os documentos, guias, porque, como você falou, né, João, é uma complexidade realmente, são muitos impostos, são muitas obrigações que a gente tem que manter com o cliente, né? E mais nessa época de pandemia, foram 28 medidas provisórias, foram 28 medidas, né, que você tem que... você acaba tendo que ensinar o seu cliente, instruir o seu cliente, orientar o seu cliente para que ele consiga, né? Aqueles que principalmente estão lá com a cabecinha de fora só da água, que eles precisam respirar. Então, eu tenho um WhatsApp só para clientes e para informativos, né? Essa tecnologia de comunicação. Eu tenho esse gerenciamento de clientes que a gente a gestão de tarefas, né, que a gente manda todos os documentos e vem por isso. Eu agora, no início da pandemia, eu contratei um funcionário só para que eu possa fazer a digitalização dos documentos de alguns clientes, que por incrível que pareça, eu tenho um cliente que tem faturamento mensal de 1 milhão e ele não tem nenhum gerenciador financeiro. Você acredita nisso? Não tem. Então vem uma quantidade enorme de documentos e a gente digitaliza para poder devolver imediatamente para o cliente. Então a gente tem toda essa interface de comunicação, sim. A e-mails a gente já usa há muito tempo e a gente tem alguns sistemas para poder fazer essa comunicação com o cliente. E em termos de mudança, né? Quando você não tinha ainda esses sistemas, você tinha uma equipe, obviamente, né, trabalhando lá
da produção da contabilidade, das obrigações fiscais e do processamento de salários. E quando você foi implementando essas tecnologias, houve resistência da equipe ou como é que você venceu isso, se houve resistência? Com certeza, eu tenho um funcionário lá de 16 anos comigo. A gente tem aquela equipe que é muito técnica, ela não tem aquela pegada do tecnológico. A gente tem aquele novinho que está chegando e não sabe a técnica. Então, a gente tem que criar uma ponte entre esses dois tipos de pessoas no time. Então, o que eu fiz? Eu montei uma célula que eu chamei de célula da automação. Eu convidei 4 millennials, são 4 novinhos de 19 a 22 anos, e eles fizeram toda a parte tecnológica do meu escritório, inclusive de implantação de um novo sistema, que depois de 22 anos eu implantei um novo sistema. Eu tenho 2 sistemas que funcionam na minha empresa hoje, mas um novo sistema que ele era muito mais automatizado e eu conseguia um relacionamento maior via sistema com meus clientes. Então eu tenho essa célula que eles é que fazem essa transição toda de explicação para os meus funcionários e explicação para os clientes, né? Porque a gente tem a resistência dos dois lados, né, Roberto? A gente tem a resistência do cliente, que não quer aceitar isso, e tem a resistência, tem o caderninho lá que a gente brinca, né, que é o caderninho do seu Manel, e eles querem continuar com o caderninho do seu Manuel, e mais aquele que é altamente tecnológico, os donos das startups, né, eles não querem ver nem papel na frente deles. A gente tem dos dois lados, tanto do time quanto dos clientes, a gente tem essas dificuldades, mas elas são todas vencidas. Ô, Cláudia, você sabe que eu converso diariamente com empresários da contabilidade, assim, no mínimo 3 a 4 por dia, quando não tem eventos maiores, né? Eu conheço muito essa história. E é a primeira vez que eu escuto uma solução como essa. Essa solução sua foi surpreendente. Foi bem inteligente da sua parte em separar uma equipe de millennials, né, dos jovens, para servir de intermediário entre a turma da velha guarda e a tecnologia, e também para os clientes. Sensacional, parabéns. Nunca tinha escutado. Isso aí foi a custo. Você sabe o que eu fiz, Roberto? Em 2017, eu comecei a ver e falar assim, olha, eu tô errando em alguma coisa na minha empresa, eu preciso fazer ela crescer mais, aonde que eu tô errando? Aí eu pensei, eu sou sozinha, eu sou a única sócia da minha empresa, da parte maior, eu sou sozinha, não tenho sócio, João, não tenho. Então, e eu estava vendo também um estudo do Sebrae, que a maioria, você também falou isso na outra live, né? Que a maioria dos escritórios do Brasil tem 2 sócios, pelo menos. Então, eu já sou uma exceção. Comecei a ver, eu falei, gente, eu preciso aprender. E eu vou aprender, sabe com quem? Com os homens. Eu escolhi 3 homens que eu achava que tem um escritório de ponta, que eu acho que podia eu pegar, que me aceitassem, né? E que eu pudesse aprender, obter orientações com eles, e eu peguei 3. Um no Rio de Janeiro, um em Brasília e um em São Paulo. Liguei para eles e falei, vem cá, você se importa, eu sou fulana de tal, da cidade tal, e eu já comecei na mídia também, há algum tempo. Eu vi um vídeo do Altair Alves, há uns 3 ou 4 anos atrás, eu falei, olha, até que a gente fez aquele curso, lembra, Roberto, com o Altair? Então, eu falei, eu vou seguir o passo desse cara aí, que eu acho que esse cara aí tá bem na briga. Então, um deles foi o Altair Alves, eu fui no escritório dos 3, pegar informações, conversar, ver o que eles estavam fazendo de diferente, que eu pudesse adaptar a minha realidade e eu pudesse fazer alguma coisa diferente na minha empresa. Hoje, interessante isso, né? Porque por mais que você tenha colocado muita tecnologia no seu escritório, você permanece sempre fiel à característica do relacionamento humanizado, né? Não, isso aí eu não quero, pelo menos até que eu seja a gestora principal da minha empresa, que eu esteja nesse mundo à frente dela, ela vai ser assim, porque é o que eu acredito. E como que você faz para captar novos clientes hoje? Você tem algum processo estruturado? Olha só, o processo sempre foi, né, na nossa área contábil, é de indicação. Esse aí é o primeiro número, né? Por isso que você tem que manter a retenção. Eu tenho a ISO 9001, nós fomos qualificados e a gente faz um trabalho muito importante desse relacionamento com o cliente e da satisfação do cliente. Mas, por incrível que pareça, a maioria dos meus clientes hoje vem pelo Google. Eu venho pelo Google? Mas você faz anúncio no Google, alguma coisa assim? Eu tenho um planejamento SEO, eu tenho um funcionário só para isso há 3 anos na minha empresa. Ele faz todo o planejamento orgânico. E aí você produz conteúdos, artigos, vídeos, essas coisas? Tem um canal, né, do Claque Contabilidade, que ele já tem mais de 12 mil inscritos, e a gente produz conteúdos semanal, pelo menos 2 vídeos por semana. Sensacional. E o que você fala nesse canal? Instagram, eu criei o pseudônimo Diz Pra Mim Contadora, e a gente está trabalhando forte nisso aí. Facebook, TikTok.
Até o TikTok? TikTok, estão aprendendo até a fazer aquelas dancinhas. Por incrível que pareça. Agora, antes de voltar para o assunto principal, quero entender isso. O que você coloca no TikTok de conteúdo? Dancinhas. Vem, E o cliente, vem cliente pra aqui, estão te esperando. Faz até rap. E no YouTube? Clientes milênios. Ah, tá, entendi. Faz sentido, faz sentido. Né, a turma das startups, né? Entendi. Usar a ferramenta certa para comunicar com o público certo. Exatamente, porque não sei se vocês assim estudam sobre isso, né? A gente tem um público para o Facebook, um público para o Insta, um público para o Pinterest, para o LinkedIn e para o TikTok. A gente tem um público para cada um. E aí, para cada canal, desculpa, para cada canal você tem um conteúdo diferente. Não, eu só tenho um canal. Eu tenho um canal da Cláudia Lolita, mas, por exemplo, uma live dessa, que eu acho que o cliente não está assim, intimamente ligado, a gente está fazendo com um público de contadores, ela vai pro canal da Cláudia Lolita. Agora, o meu conteúdo de trabalho, de assuntos direcionados para o cliente, vão todos para o Claque Contabilidade. Então, sim, quando eu digo canal, para cada mídia. Canal de social? Tá, para cada mídia você tem um conteúdo específico. No LinkedIn um conteúdo, no YouTube outro conteúdo, no Facebook outro conteúdo. Isso aí. E aí você comunica, por exemplo, de forma mais formal, né? No LinkedIn, por exemplo. Formal. O LinkedIn, ele é uma mídia social de trabalho, né? Você tem que falar, lá você publica artigos, você publica live de certos assuntos mais específicos, é todo um relacionamento muito profissional no LinkedIn. LinkedIn não tem blá, blá, blá como está a sua vida, entendeu? Tem como está a sua empresa. Entendi. Não tem TikTok no LinkedIn, né? Não dá para misturar. Expulsam de lá. Muito bom, Cláudia, muito bom. E com isso você tem conseguido captar clientes cada vez mais. Por incrível que pareça, eu não sou um escritório grande, né? Mas desde fevereiro até julho, nós fechamos com 20 clientes novos. Muito bom. Mesmo na crise, né? Mesmo. Olha só, é o que eu tô te falando, essa crise aí, eu não vejo essa crise assim da forma que algumas pessoas veem. Eu acho que quem já estava mal das pernas só se afundou, né? Porque realmente aconteceu isso, a pessoa vendia o almoço para pagar a janta, ele não tem como se manter numa crise dessa. E também os negócios que não puderam abrir, eu não sei se aconteceu isso em Portugal, mas aqui teve, acho que sim, mas aqui tem negócios que foram compelidos a fechar e não pode ter movimentação dentro da empresa. Então, o que eles tinham que fazer? Diversificar, assim, para a mídia social, para vender o produto no e-commerce, quem era restaurante entrega em quentinha, sabe o que é quentinha, né? Lá é quentinha também? Fazemos takeaway. Takeaway? Aí é mais chique. Mas come igual. Aqui é off e quentinha. Linguajar mais indígena. Ô, João, sobre a crise, sobre a pandemia, como que foi o comportamento das empresas aí? Eu acho que essa curiosidade todo mundo tem, né? Tem muitos brasileiros aqui, tem a Eunice de Belém nos assistindo, tem a Simone de São Paulo, enfim. É sempre bom saber como que as coisas aconteceram em outros países, né? Como é que foi isso aí? As pequenas empresas sofreram muito, elas tiveram que fechar, elas tiveram algumas empresas... enfim, qual que é a situação? Olha, o interessante desta pandemia é que ela é mundial e, portanto, eu sinto muita proximidade com aquilo que a Cláudia falou, ok? Provavelmente, se calhar, em algumas coisas aconteceu de maneira mais forte em Portugal, noutras aconteceu mais forte no Brasil, nos acontecimentos foram mais ou menos os mesmos. Portanto, nós ainda continuamos a ter negócios em Portugal que estão fechados, porque não podem ter lá pessoas, ok? Nomeadamente, okay? O caso até é muito normal, por exemplo, de coisas como espetáculos e até jogos de futebol, okay? Está completamente vedado a qualquer público, okay? As baladas, cá em Portugal, discotecas, fechadas também para sempre. Mas relativamente ao resto e globalmente, eu diria que aquilo que a Cláudia diz aplica-se totalmente em Portugal. As empresas que já tinham alguma debilidade, okay? O tal tinham a perna curta, foi a maneira mais forte de eventualmente caírem. Okay? É claro que outras empresas aconteceu exatamente ao contrário. Okay? Algumas por preparação, outras devido a que o negócio que elas têm foi um negócio que floresceu na pandemia. Nomeadamente, ninguém pensaria que em 2020 iríamos vender tanto gel para mãos. Pronto, isso foi uma coisa que ninguém conseguia prever. Agora, há outras coisas, e relativamente aqui aos gabinetes de contabilidade, a questão da eliminação do papel é um facto. Okay? A questão é só saber quando é que ele acaba. Não é uma novidade. Okay?
E aquilo que a Cláudia estava a falar, eu fiquei muito entusiasmado também com aquilo que ela foi dizendo. Aquela que ela contou, eu diria que o gabinete de contabilidade da Cláudia é uma empresa software e uma empresa de marketing mascarada de gabinete de contabilidade, porque faz marketing fabuloso, tem tecnologia por dentro espetacular e portanto, aí é que está a diferença. Agora imaginem que a Cláudia não tinha essa tecnologia. Provavelmente agora estaríamos a ter uma conversa muito diferente. Okay? E aquilo que se passa, e que se passa muito forte, okay, em Portugal, eu diria no mundo, são aquelas empresas que foram arrastando no tempo uma transformação que já deviam ter feito há algum tempo e não se prepararam e que estão em dificuldades. Este é o pior momento para agora fazer isso. Porquê? Porque agora tem que fazer isso e está sob pressão. Estar a fazer isso, está sob pressão e ter uma coisa que o Roberto conhece melhor que ninguém, a liquidez mundial muito, muito baixa, okay? Porque agora está toda a gente com risco a emprestar dinheiro. Temos um problema potencial muito, muito forte e, portanto, é natural que esta revolução de empresas a terminarem, tal como outras também, em alto crescimento, porque as questões destas pandemias, tal como as guerras mundiais, transformam muitas coisas e vão criar coisas boas, mas, por outro lado, vão eliminar muita coisa que atualmente era muito bem vista. Pegando umas palavras até que o Roberto já usou noutros lugares, é a mesma coisa quando Henry Ford lançou portanto, a parte dos carros, não é? Se perguntassem também, aquilo eram cavalos mais rápidos e aquilo que aconteceu uma transformação ali na questão da indústria automóvel que, na verdade, foi muito dolorosa para quem produzia cavalos, mas o mundo na globalidade ficou muito melhor. Aqui, infelizmente, temos a questão humana que não podemos eliminá-la, que é uma questão muito problemática. Do resto das empresas, acho que é uma transformação que fez com que em poucos meses fizéssemos uma transformação que iria demorar anos. Foi até bom você ter tocado nesse ponto, João, pelo seguinte, Cláudia, quando teve o isolamento aí, né, a quarentena, vocês trabalharam em home office, não foi? Eu estou em home office até hoje. Só tenho 3 funcionários na minha empresa. Mesmo assim, porque é o TI, né? Porque foi uma obrigatoriedade que a gente precisou ter, porque eles fazem um acesso remoto. Eu não tenho nuvem ainda, por uma opção minha, tá? Porque eu estou nas montanhas, é a região serrana do Rio de Janeiro, e com isso a internet ela não é 100% aqui, não é. A gente tem problemas ainda, no Brasil a gente ainda tem esse tipo de problema, mas eu não sou uma pessoa assim, pessimista, eu sou otimista. Até contando uma história, eu tinha muito problema para implantar a nota fiscal eletrônica nos meus clientes, principalmente dessa filial, né? Disseram que não tinha internet, que não tinha computador. Aí eu fui passar férias, isso deve fazer o quê? Uns 10 anos. Fui passar férias em Porto de Galinhas, é uma cidade de Pernambuco. É um estado aqui do Brasil, né? E quando eu cheguei lá, um lugar no meio do nada, Roberto e João, nada, não tinha nada lá. Tinha um cara lá com uma comida deliciosa, um restaurante no meio da praia, circulado, era uma ilhazinha, o restaurante do cara, e ele emitia cupom fiscal. Olha, eu peguei aquilo, tirei foto dele e levei e fiz uma palestra com meus clientes lá de Guapimirim, que é a segunda cidade. Falei, olha aqui, se esse cara lá em Pernambuco ele tem isso aqui, a gente tem que conseguir aqui, por que não vai conseguir? Mas voltando ao remoto, eu não tenho nas nuvens, então eles têm que fazer o remoto. Então eu preciso ter um funcionário de TI no meu escritório resolvendo esses problemas técnicos que às vezes acontecem. E tenho 2 pessoas que não tinham estrutura em casa para fazer o home office. Nem eu colocando internet, computador, ela não tem local, enfim, não tem estrutura física. E elas trabalham no escritório. O resto está todos eles em home office, até hoje, desde março. E está funcionando? Funcionando perfeitamente. Eu não sei se eu vou voltar, não, tá? Estou pensando seriamente em ficar com algum home office. Muito bom, muito bom. Só para esclarecer para o pessoal de Portugal, a nota fiscal eletrônica seria o equivalente a uma fatura eletrônica em Portugal, e o cupom fiscal é o talão, né, de emissão de compra. Né, a venda direta ao consumidor. A venda direta, que no Brasil também já é eletrônico, né? Não, já era antes, só que era eletrônico, só não era digital, né? Formato digital, que agora é formato digital também. Agora é super digital, né? Antes era eletrônico só. Mas não é? Era aquela maquininha só que geral. Ela não ia pegar uma autorização por certificação digital. Agora é que vai. Exatamente.
Exatamente. Sabem uma coisa, eu aproveitando até este apontamento, e o Roberto deve conhecer bem, porque também vai variedíssimas vezes aos Estados Unidos, eu havia uma coisa que eu tinha sempre uma ânsia que acontecesse em Portugal e que existe muito nos Estados Unidos, okay? Muito em concreto nas costas leste e oeste, que é a existência de tecnologia junto aos consumidores para fazer pedidos no próprio restaurante. O aeroporto de Nova Iorque está cheio disso, okay? É quase um tablet para cada uma das pessoas. E eu dizia assim, eu gostava de ter isto em Portugal. Não é para quebrar a parte humana, mas dizer assim, é tecnologia a sério a ajudar para o cliente, okay? É tudo fácil. Okay? E o que aconteceu cá em Portugal, nos restaurantes, foi, nós passámos rapidamente, e fomos muito rápidos, okay? Até por causa das leis que depois saíram, de passar de ter os menus, portanto, para fazer a seleção daquilo que se iria comer, para coisas digitais. Eu, neste momento, vou aos mesmos restaurantes, ok? Pedir comida, mesmo que vá levar para fora. Antes eu tinha um documento em papel para escolher. Passado 2 meses, já é com o telefone que acedo à lista por um QR Code. E tudo aconteceu por uma obrigação. E, portanto, isto só diz uma coisa que é, existia a potencialidade, existia a tecnologia, faltava era existir aquela quase obrigação para dizer assim, se não muda, não dá. Okay? E nós latinos, okay? E os brasileiros são latinos como nós precisamos às vezes de um empurrãozinho, não é? Ô, Cláudia, já aproveitando... Nós somos colonizados por vocês, então a gente... Ai, não foi a culpa, não. Fala, querido. Você participa de muitos eventos, né? Muitas associações, muitos sindicatos, do próprio CRC você chegou a se relacionar muito lá com o pessoal. Então você conhece bem a realidade de outros escritórios no Brasil também. Na sua percepção, são todos que já estão assim nesse patamar de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento de relação com o cliente, de desenvolvimento de marketing e processos, né? Porque você falou, você tem até certificação ISO no seu escritório. Então você organizou processo, marketing, tecnologia, relacionamento com o cliente e gente, né? E os seus profissionais. São todos que já estão nesse nível de maturidade ou como é que você percebe a realidade aí no Brasil? Eu sou diretora do SESCOM, né, que é o Sindicato das Empresas Contábeis no Rio de Janeiro. Eu acho até injusto você perguntar isso para mim, mas tem escritórios no Brasil que eu, inclusive, quando a gente teve o NIBO Conference, que foi assim, um evento muito disruptivo para a classe contábil, que foi em 2017, eu vi que... O que acontece? Eu vi que tem escritórios no Brasil que estão muito à frente, assim, pô, os caras estão lá na frente e eu nem imaginava que existisse aquele tipo de escritório no Brasil. Principalmente do Nordeste, né, que são situações, a gente sabe que todo mundo fala que são localidades com mais problemas sociais e tal. Porque dizem, né, não sei se você sabe, João, que o Sudeste é a região do Brasil que é mais desenvolvida. Né, isso se fala, mas não é o que eu acredito. Eu acho que as regiões elas estão se sobressaindo muito mais entre si do que uma só numa ponta. Então, eu não vejo assim, não tem escritórios assim. Tem alguns, eu acho que eu citaria o quê? Você disse no outro dia que tem 70 mil escritórios no Brasil. Eu digo para você aí que seriam uns 2 mil que são de ponta. Fora isso, tem aí 70% que se mexe, mas eu diria para você que acho que, sei lá, se for percentual, uns 30% só que estão nessa vanguarda. Está querendo dizer o seguinte, que 70% dos escritórios ainda tem muito o que aprender, né? Tem muito o que aprender em termos de processo, de tecnologia, de amadurecimento mesmo, né? Gerencial, de gestão. Isso é fato. Eu constato isso em pesquisas, até recentemente eu sempre faço pesquisas mesmo acadêmicas sobre a realidade dos escritórios de contabilidade no Brasil e isso é fato, tá? Mas eu te fiz essa pergunta porque sempre é possível mudar, não é, Cláudia? Sim. Sempre é possível mudar. Depende do quê? Eu acho que a mudança, ela nunca vai ser de fora, ela vai ser de dentro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os gestores precisam mudar o mindset deles, eles se autodesenvolverem para que eles possam multiplicar isso, ou com os clientes, ou com a própria equipe. Mas se não muda o cara... Você vê, uma das coisas que eu vejo muito no Brasil são as segunda e terceira gerações. Os escritórios são mudados pela segunda e terceira gerações. A primeira, quase sai briga lá para poder mudar a cabeça do pai e do avô.
Porque não deixa, a gente conhece vários, assim, eu tenho vários amigos que eles são segunda ou terceira geração. E esses escritórios estão mostrando as modificações que a gente está falando aqui agora. E o que você fez para sair da operação? Porque a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais da área da contabilidade, que são empresários, dizem o seguinte: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para aprender coisas novas, eu não tenho tempo para aprender gestão, eu não tenho tempo para aprender marketing, eu não tenho tempo para trocar tecnologia, eu estou aqui ocupado em calcular impostos, cumprir obrigações fiscais. Como que você conseguiu tempo para fazer essas coisas todas? Primeiro, eu tive uma família muito condescendente, né? Porque eu trabalhava, hoje eu trabalho um pouquinho menos, mas eu já trabalhei 15, 16 horas por dia para conseguir isso tudo. Agora, você mudando o seu mindset e você estabelecendo prioridades. Porque se você acha que aquela sua prioridade é o seu operacional e você não confia em ninguém para ser operacional, o dono de escritório contábil, que ele pensa que só o operacional que é importante, ele está fadado a terminar, a quebrar lá na frente. Com essas mudanças todas tecnológicas, mudança de mindset do consumidor, esse boom de empresas tecnológicas, né, indo para cima da contabilidade. Então, o que acontece? Ele tem que estabelecer prioridades. Ele vai ter que confiar em alguém, ou para gerir a empresa dele, ou para ficar no operacional da empresa dele. Os dois ele não vai conseguir. E você fez isso, você delegou, desenvolveu profissionais para executar as tarefas que você fazia, isso? Isso aí, eu tenho uma gerente, eu tenho um supervisor técnico, eu tenho um BI, que ele não é tão BI hoje, mas ele é que cuida toda a minha parte operacional de tecnologia do meu marketing, entende? Eu tenho essas pessoas de ponta que tem que pagar bem, isso aí não tem jeito. Você paga bem para que eles possam o quê? Desenvolver a sua empresa e você esteja ali na cabeça pensando e podendo agir. Agora, por exemplo, na parte de marketing, isso eu sempre tive muita dificuldade. Eu tive que ir para frente, eu era tímida, né? Eu sou ainda um pouco tímida. Não parece não, mas eu sou. Para eu acostumar com as câmeras não foi nada fácil. Mas não consegui nenhuma pessoa do meu time que pudesse lá fazer vídeos, começar a falar para o cliente, fazer vídeos educativos, não consegui. Fazer palestras. Eu tenho também um processo no meu escritório que ele se chama climatização. O que é isso? É quando o cliente, ele entra na minha empresa, passa a ser nosso novo cliente, a gente junta, isso até antes da pandemia, né? Porque agora a gente está readaptando. Eu junto a minha equipe, os cabeças dos setores, com o meu cliente para explicar como que ele tem que mandar documento, como ele vai se relacionar, o que ele vai pedir, para quem, para que cada setor faz, porque tem muito, como a gente começou a nossa conversa, muitos dos empresários que eles nem sabem, né, para que é a empresa, ele não sabe qual é o tributo que ele vai pagar, ele não sabe como é que é o funcionário dele, não sabe como é que ele compra, não sabe como é que ele controla, ele mistura as contas pessoais com as contas, não sei se em Portugal acontece isso. É claro, de maneira muito forte. Mistura pessoa física com pessoa jurídica, aí não sabe se está dando dinheiro à empresa, não sabe se ele está tirando bom dinheiro, é dizer, uma confusão só. Então, nesse aspecto, ele tem que fazer isso, porque senão ele não consegue gerir a empresa dele toda, não consegue. Roberto, deixa-me só fazer aqui um comentário muito importante, ok? Primeiro dizendo à Cláudia, isto acontece igualzinho em Portugal, igualzinho, essa mistura e tudo isso, e acrescentar uma sexta dimensão que o Roberto estava a dizer, empresa, tecnologia e por aí diante, diria que também eu estou muito surpreso, muito pela positiva, com todos os alinhamentos de gestão empresarial que eu acho sensacionais. E esse também provavelmente é um dos fatores do grande sucesso da Cláudia. Num determinado ponto eu gostaria que ficasse bem focado para quem também nos ouve, que é a Cláudia libertou-se das questões operacionais com base em processos e tecnologia para poder estar junto aos seus clientes, prestando consultoria e estratégia. Okay? É assim que a coisa deve ser lida. E inclusive apoiando pessoas que ou não querem ver determinadas situações, ou não se sentem à vontade de ver mapas, inclusive de cash flow, demonstrações de resultados e por aí adiante, e a Cláudia estará lá junto a essas pessoas a dizer, olha, eu dou uma mão e vamos ajudar para que a tua empresa não tenha problemas. É muito bom, Cláudia. Eu sempre fui seu fã, agora sou mais ainda. É o seguinte. A gente foi ser fã recíproco, né? Ô, João, vou te contar um negócio. Eu conheci o Roberto, ele tinha um cabelinho assim pra trás, assim, ó. Aí tinha um cavanhaque assim, ó, apresentando um livro chamado Big Brother Fiscal. Aí eu falei, cara, de que esse cara tá falando? Não tô entendendo do lucro que ele tá falando. Olha, menina. Falei, de onde saiu esse cara? Parece um ET. Saiu daí falando dos assuntos. Tô ferrado com isso aí, da minha contabilidade, do meu escritório. Isso em 2008, que eu te perguntei hoje, né? Mas, da outra vez, a gente foi à Disney. O que você aprendeu lá que você conseguiu aplicar no seu escritório?
Olha, foi muito interessante quando a primeira vez que eu fui à Disney, eu falei assim, gente, o que eu vou aprender numa empresa de milhões de dólares no meu faturamento aqui, tadinho, tão pequenininho em relação a eles, vou voltar frustrada. Aí eu pensei, eu vou, não vou, não vou, mas eu sou ousada, né? Fui. Cheguei lá, o que eu percebi, né, no primeiro, que a gente já fez 2, o que eu percebi? Que é só muito fácil, é você adaptar, porque eu pensei assim, você vai num bar e come um PF, arroz, feijão, batata frita e bife. Você vai no restaurante, né, sei lá, um fazano, e come lá um crustáceo, não sei o que, com arroz. Tudo é comida, não é? Tudo é comida e tempero. Então, o que eu vou pegar na Disney que eu vou conseguir aplicar na minha empresa? Várias coisas a gente aplica na Disney. Agora, uma das coisas mais importantes que eu vi, né? Primeiro, o amor que eles têm pela empresa deles. Aquele amor que você precisa ter na sua empresa. Você precisa amar o que você ama, você precisa ter funcionários que amem a sua empresa como você e clientes que amem você e a sua empresa. Porque senão você não consegue. Você não consegue, acaba tendo um relacionamento que é comercial demais e você não consegue fazer com que a sua empresa cresça nesse modelo tradicional que eu quero. Esse é o número 1. Número 2, tenha parceiros que tenham a sua cultura. Não adianta eu, por exemplo, ter uma cultura de foco na solução, aí o meu cara lá da equipamentos que conserta meu equipamento, se dá um problema no meu equipamento que eu tenho que servir ao meu cliente, um computador, ele só vai me atender depois de 3 dias. Aí, quer dizer, eu não consigo fazer o foco na solução com agilidade se o meu parceiro não está trabalhando assim comigo. E um terceiro grande, assim, muito importante, é o quê? Demita rápido e contrate vagarosamente. Ou seja, estude a pessoa, estude o comportamento do seu colaborador, daquela pessoa que vai vir para o seu time, estude a família dele, pense nas aspirações dele, para que ele pode ser feliz. Uma expressão muito interessante, que é, como é que era o nome dela? Alicia, né? A Alicia falava, era o seguinte, se você não está feliz na nossa empresa, você precisa ser feliz em outro lugar. Olha que maneira delicada de você falar pro cara, tu não tem nada a ver com a minha empresa, entendeu? Vai procurar um negócio que sirva para você. Você não tá feliz, cara, você não tá feliz, vai ser feliz em outra empresa, a gente não tem uma mentalidade, uma cultura que propaga aquilo que você pensa. Então, essas coisas foram, assim, somatizando no que eu trabalho. E outra coisa, ter pilares. Você precisa ter pilares na sua cultura. Eles têm pilares lá, por exemplo, da segurança, que são inegociáveis. Você precisa ter na sua cultura pilares que sejam inegociáveis. Eu, por exemplo, não faço acordo com funcionário. Funcionário quer ir embora, eu não sei se em Portugal existe esse tipo aí de coisas que acontece no Brasil. O cara quer que a gente force ele para mandar ele embora, né? Para demitir ele. Eu não faço. Isso é inegociável na minha empresa. Ele quer ir embora? Perfeito, peça demissão e vai embora. Ou ele não serve mais para mim, eu demito ele. Mas eu não faço acordos escusos com ele, entende? Isso são pilares na sua cultura que são importantes que você tenha na sua gestão. Isso para você, para o seu time e para os seus clientes. Seu cliente tem que saber que você não faz nada errado, que você não burla a lei, que você não faz sonegação. Se ele quer fazer, ele vai ser feliz em outra empresa contábil, não na minha. Então, foram valores muito importantes que eu aprendi. Fantástico. Roberto, isto até me faz lembrar uma coisa de um livro que nós dois até temos vindo a falar, que diz lá qualquer coisa tal como que a cultura da empresa é aquilo que acontece na empresa quando nós não estamos. E por isso é tão importante aquilo que a Cláudia está a dizer. Tão importante. É sensacional, por isso que eu sou fã dela. É uma pessoa determinada, né? Determinada, lutadora, batalhadora e que está cada dia querendo aprimorar mais, não só a empresa, como também pessoalmente, né? Porque uma coisa, até o NIF colocou aqui, Claudinha é um CNPJ, né? CNPJ é o número, é o NIF, né? Claudinha é a empresa, ela representa a empresa dela, esse jeito dela. Isso é muito, muito interessante, muito positivo. João e Cláudia, nós estamos nos 5 minutos finais. Alguma pergunta para a Cláudia, João, adicional aí? Algum comentário? Comentário tenho muitos para fazer. Eu vou fazer assim um muito breve, dizendo que eu estava à espera de uma conversa sobre coisas interessantes, mas ficou muito melhor. Não estava à espera que a Cláudia fosse dar esta palestra assim tão forte. Foi extraordinário, okay? Juntámos marketing, juntámos gestão, juntámos tecnologia, processos, ISO 9001. Eu fiquei fã, num bocadinho. Fantástico, muitos parabéns, Cláudia, e muito obrigado pela participação que teve aqui connosco e compartilhar estes ensinamentos. Adorei. Você está convidado, quando vier no Brasil, venha comer um fundi teresopolitano, que tem umas vistas bonitas, e você será muito bem-vindo na minha cidade.
veja lá que eu depois apareço. Pode ir, está convidado. Muito bem. Eu tenho certeza, Cláudia, que tudo que você falou aqui vai servir de inspiração para muitos brasileiros, muitos portugueses, porque esse trabalho que a gente faz, eu chamo de trabalho formiguinha, né? Cada dia a gente movimenta, motiva, muda a vida de uma, duas, três pessoas, mas isso ao longo dos anos, ao longo da nossa existência, isso é o que faz a diferença, isso é o que faz a razão da gente existir. Ontem eu estava falando justamente sobre isso num livro muito interessante, Encontre o Seu Porquê, né? Eu tenho. Encontre o Seu Porquê. É sensacional. Eu tenho seu porquê também. Tem, tá aqui. Um é vermelhinho e o outro é azulzinho. Exato. E você encontrou o seu porquê, você encontrou sua razão de existir, e é isso que a gente quer transmitir para os contabilistas portugueses e brasileiros, mais do que tecnologia, mais do que marketing, mais do que gestão, é encontrar o seu porquê. E você é um exemplo vivo disso. Pelo menos essa é a minha opinião. Cláudia, temos aí 2 minutos, se quiser fazer um encerramento e com as suas palavras finais, suas considerações finais, deixar aí seu endereço, seu site, se você quiser, fique à vontade. Bom, primeiro agradecer esse momento agradável que eu passei com vocês dois. Eu gosto muito do Roberto, passei a gostar do João agora. Quando eu for ao Portugal, vou visitá-lo, porque eu sou assim, né? Eu vou lá e visito, para conhecer, porque eu acho o seguinte, gente, eu acho que eu sou cristã, né? Eu sou uma pessoa temente a Deus, e eu acredito que todas as pessoas, todo ser humano tem um talento. Ele só precisa descobrir qual é o seu talento, porque o talento está dentro dele. Deus foi lá e colocou um talentozinho, no mínimo ele tem. Então, que ele descubra esse talento e que ele possa se agarrar com todas as forças, se desenvolvendo e praticando esse talento, que ele vai conseguir qualquer coisa na vida. E se ele for parar dentro da contabilidade, tem um motivo. Tudo na vida tem um motivo, e que ele consiga descobrir esse talento e aplicar em algum momento na contabilidade para que ele possa fazer a empresa dele voar, né? Isso para pequeno, micro, médio, grande, eu acho que é o mesmo princípio. Então, eu estou aqui para mostrar isso, que as pessoas acreditem em si, porque todas as pessoas são capazes. Uma vez eu perguntei assim para uma pessoa, por que eu trabalho tanto, estudo tanto, esse Neymar aí ganha milhões e eu não ganho nada, e o cara acho que ele não tem nem, sei lá, segundo grau. Aí me falaram assim, ele traz dinheiro para o patrão dele. Então, que a gente saiba trazer dinheiro para o nosso patrão, que é o nosso cliente, que a gente possa se desenvolver com isso. E por que os atletas são bons? Eles são bons porque eles treinam, até eles vencerem com todas as forças o que eles querem se superar. Que a gente consiga ser assim na nossa gestão, na nossa contabilidade, no meio da nossa família, e que a gente possa ser assim para a gente mesmo. É a mensagem que eu queria deixar, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu aí também. Simone, Eunice, Patrícia. Um beijo para todas as meninas, que eu já vi várias delas. Muito bom. José Augusto. É um prazer. E semana que vem vamos falar de robôs, de automação, de RPA, de Robotic Process Automation, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, aqui no canal do YouTube do BizDocs. Estaremos aqui. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, João, também. Obrigado, Diogo, que está nos bastidores aí também, nos auxiliando. Isso é sempre bom agradecer, né? Muito bom.